passada a gente falou sobre grandes mulheres da Bíblia e de verdade não dá para falar de todas em 30, 40 minutos. Hoje a gente continua falando um pouquinho mais das grandes mulheres da Bíblia. Lembra que a gente tem mais de 125 mulheres que são mencionadas nas Escrituras. Infelizmente a gente não tem detalhe da vida de muitas dessas mulheres. É uma grande pena, porque a gente sabe que elas estão lá porque Deus tinha um propósito, mas nem todas a gente tem detalhes. Tem algumas, a gente viu na semana passada, que são mencionadas apenas por uma questão de parentesco com alguém. Tem outras que são mencionadas, mas a gente não tem muito detalhe. Eu lembro que a gente viu como exemplo Dorcas, a gente não tem muito detalhe a respeito delas, mas tem outras sim, que a Bíblia dá bem mais informação, bem mais detalhe, e a gente vai continuar falando de Débora. Débora era uma mulher à frente do seu tempo. Por quê? Porque, primeiro, ela, trazendo para os contextos de hoje, ela era altamente empoderada. Profetisa do Senhor, então, era uma mulher que conhecia e entendia o mundo espiritual muito mais do que os homens daquela época, que eram, na maioria das vezes, ignorantes espirituais, não conseguiam discernir as coisas de uma forma espiritual. Ela tinha uma grande capacidade de liderança. A capacidade de liderança de Débora era tão grande que no momento de guerra, o homem mais habilitado, que era Baraque, para ir para essa guerra, disse para ela o seguinte: eu sou você, você for comigo. Eles não eram casados, nada, não tinha nenhuma relação entre os dois, mas a referência que Débora era para Israel era tão importante que a presença dela no campo de batalha faria toda a diferença para a moral das tropas, para a estratégia que eles poderiam ter diante do inimigo. Então, realmente, para Baraque, ter a presença de Débora no campo de batalha faria toda a diferença, principalmente porque ela era reconhecida como uma mulher de Deus e uma mulher que entendia do mundo espiritual e poderia discernir qualquer coisa rapidamente para ajudar o povo de Israel a vencer os seus inimigos. E foi uma grande juíza, uma mulher que julgou Israel durante todo o tempo que esteve viva. As pessoas traziam demandas para Débora, e ela, com a sabedoria que Deus tinha dado, toda a experiência que ela havia adquirido, julgava Israel segundo a vontade de Deus. Então, você vê uma mulher dotada de capacidade de liderança, que conhecia e entendia o mundo espiritual, que era uma referência para a nação e que, no seu tempo, foi muito além do que muitos homens daquela época, porque, como eu disse, os homens eram muito ignorantes do ponto de vista espiritual. Deus, por mais que desse sinais, eram poucos que conseguiam entender. E é interessante porque nesta guerra, especificamente falando, quando ela concorda em ir para o campo de batalha, ela fala para Baraque: olha, eu vou, mas essa guerra, quem vai matar o inimigo não vai ser você. Deus vai dar a vitória através das mãos de uma mulher. Olha que interessante. E que mulher foi essa? Jael. Jael é o nome de mulher, Marquinhos. Fica aí, né? Fica anotado. Fica a dica para quem... Essa fica a dica para quem não... E quem que era o inimigo? Císera. Parece, uma trocadilha. O inimigo, o comandante dos exércitos do inimigo, quando viu que estava sendo derrotado, fugiu. Muito corajoso, Fugiu. E aí, na sua fuga, ele encontrou Jael e disse para ela: olha, eu quero que você me refugie. E olha só que interessante, Olha a coragem dessa mulher. A briga, a guerra, nem era tanto com ela não era necessariamente do povo de Israel. Então ela viu ali
no meio de uma situação na qual ela poderia muito bem se esquivar e dizer: essa briga não é comigo, eu não tenho nada a ver com esse povo, eles que se resolvam entre eles. Mas olha só como ela foi corajosa e destemida. Ela falou: pode entrar, pode se esconder aí. E o homem disse para ela: olha, se disserem que eu estou por aqui, você fala que não, né? Imagina, né? General, né? Cheio de si mesmo, achando que era o tal, era uma mulher numa tenda, né? E ele falou assim: o que você tem aí para que eu possa comer e beber? Ela foi lá, deu comida, deu bebida para ele. Aí o que ele fez? Foi dormir. E a palavra do Senhor diz que ela pegou uma estaca e cravou na testa do homem até sair do outro lado. E assim ela derrotou, os inimigos, o general, o inimigo, o comandante do exército, o inimigo do povo de Deus. Numa briga que não necessariamente era dela. Mas quando ela olhou, viu a injustiça e viu que Deus tinha um propósito no meio de tudo aquilo, ela se colocou como um instrumento de Deus. E eu acho isso muito interessante, porque você vê uma mulher disposta a ser um instrumento de libertação, um instrumento libertador. E por mais que a morte pareça cruel, você vê que tem uma coisa muito interessante, né? Olha só. Era muito comum naquela época as mulheres armarem as suas tendas. Sabia? Sabia, Marquinhos? As mulheres, elas armavam e desarmavam as suas tendas, principalmente porque os homens ou estavam fora, na guerra, ou estavam nos campos. E esse trabalho acabava ficando com elas. Então elas tinham que ter habilidade para armar e habilidade para desarmar as suas tendas. E é por isso que ela tinha esse manejo todo, a ponto de, com uma estaca e uma marreta, acabar fincando na cabeça do inimigo. Para ela, armar e desarmar tenda era da cultura. As mulheres faziam isso, porque estavam habituadas com esse tipo de manuseio de ferramenta. Ela aproveitou a habilidade que tinha para acabar com a opressão do inimigo. Aqui a gente puxa por uma coisa interessante, né? Quando Deus fala para largar as estacas, Ele inclui totalmente o papel da mulher, porque era a mulher que fazia isso. Então ela tinha um papel muito grande de ver a família crescendo e aumentando, né, o tamanho da casa. Normalmente eram tendas, né? Então esticava um pouquinho mais para que pudesse caber todo mundo. Então essa foi a Jael, corajosa, destemida, muito sangue frio, né, na hora de lidar com aquela situação, né? Soube conduzir, né, de uma forma muito, né, cheia de sabedoria, porque no coração dela ela sabia o que ia fazer. Ela ia dar fim àquela luta injusta e se pôs então como esse instrumento de Deus. Isso faz a gente entender que mulheres são grandes instrumentos de Deus para a libertação. O que a gente tem de mulher que ora pela libertação do seu marido, para que Deus livre dos vícios, das drogas? O que tem de mulher que se dispõe a orar de madrugada para ver os seus filhos seguros, livres da violência? Isso é agir como Jael. A Jael foi um instrumento de libertação. E quando uma mulher se põe a ser corajosa e destemida, forte e perspicaz, para buscar de Deus uma estratégia de libertação, certamente está se colocando na mesma condição de Jael. Mais uma, Abigail, né? Esposa de um homem louco e insano que quase foi destruído por Davi, Nabal. E é interessante porque Abigail é muito sábia. Então, é uma das mulheres que soube usar a sabedoria ao extremo, porque quando ela viu
a confusão que o marido tinha armado contra a sua casa, ela rapidamente tomou uma decisão de resolver isso. Então você vê Abigail, uma mulher totalmente cheia de iniciativa. Tem um problema, vamos resolver. E ela não vai no marido e fala, você tem que fazer alguma coisa porque agora vai todo mundo morrer e a culpa é sua, né? E se fizesse, ok, a culpa era dele mesmo, né? Então ele tinha que realmente fazer alguma coisa. Mas o que ela faz? Ela toma toda a iniciativa de reverter aquela situação. Então você vê uma mulher, né, altamente diplomática, porque ela chega diante de Davi com o propósito de apaziguar a ira e a revolta que Davi e os seus homens estavam sentindo naquele momento. E as palavras de Davi eram muito claras: não vai ficar uma pessoa do sexo masculino vivo, né, porque a gente vai matar todos os homens lá. Então você imagina, né, que Abigail poupou Davi, né, de ter uma marca na sua vida de matança de homem, né, sem escrúpulo, sanguinário, e ela se colocou no meio desse caminho porque ia ser realmente algo muito complicado na vida de Davi saber que um homem que por conta de um prato de comida mata uma família toda. Então você vê essa presença de espírito, de se levantar diante de uma situação e agir para resolver aquela situação da melhor maneira possível. Então essa é a Abigail, uma mulher de iniciativa, uma mulher de presença, né, de tomar as rédeas para si com o objetivo de resolver aquele problema, de sanar aquela situação. Então Abigail nos dias de hoje é aquele tipo de mulher que não põe panos quentes, mas quer uma solução, é uma agente de solução. Ela não é alguém que simplesmente cruza os braços e espera para ver o que vai acontecer, mas é alguém que se envolve, é alguém que toma a iniciativa de agir em função da solução daquele problema, né? Que é também uma característica de uma mulher altamente empoderada. Agora, falando de Maria Madalena, essa é a última da nossa lista de hoje. Tem muitas outras mulheres, a gente poderia ficar aqui um tempão falando e estudando as características dela, mas Maria Madalena é algo que realmente a gente precisa comentar, né? Primeiro, porque ela foi uma fiel discípula de Jesus. Maria Madalena andou com Jesus, esteve presente em vários momentos importantes do ministério de Jesus. Era alguém que Jesus conhecia, era alguém que Jesus interagia, né? E ela tinha uma história, porque a palavra de Deus diz que ela foi liberta de 7 espíritos malignos que atormentavam a sua vida. Então você imagina que Maria Madalena tinha uma dívida de gratidão e de amor muito grande pelo Senhor, por Cristo, porque viver oprimida por 7 espíritos malignos, a gente não tem na Bíblia quais eram esses espíritos, né? Mas a gente pode só especular, né? Talvez depressão, talvez espírito de morte, de miséria, enfim, a gente pode imaginar, né, como que era a vida de alguém atormentado por 7 espíritos agindo o tempo todo contra ela. E ao ver que Jesus tinha libertado, que Jesus tinha restaurado a sua vida, fez com que ela seguisse e servisse a Jesus de perto, né? Porque ela entendia o que Cristo tinha feito na sua vida. E isso é importantíssimo, porque quando você entende aquilo que Cristo fez por você, aquilo que Cristo causou de impacto na sua vida, você não larga o Senhor nunca mais. Não é possível uma pessoa que tem uma história com Cristo, como a história dessa mulher, uma história de libertação, na primeira luta fala assim, eu vou largar isso para lá porque cansei. Ela não largou isso para lá porque cansou. E veja que Maria Madalena acompanhou o julgamento de Cristo. Então, enquanto os homens fugiram,
negaram a Cristo, traíram Cristo. Estava lá Maria Madalena perto do Senhor, observando, tentando entender o que estava acontecendo, né? Tentando se mostrar uma figura presente naquele momento tão difícil de julgamento e de sofrimento de Cristo. Você percebe que Maria Madalena era alguém preocupada com o Senhor. Então, ela, mesmo na hora da morte, quando Cristo estava lá crucificado, ela estava lá. Enquanto os discípulos, Pedro, João, Tiago, Mateus, todos fugiram, né? Ou ficaram assim, mais, né, amedrontados, em pânico. Estava lá Maria Madalena do lado do Senhor. De certa forma, sofrendo com ele, né? Sofrendo, não fisicamente, mas nas suas emoções, nos seus sentimentos, de ver o Senhor sendo crucificado ali. E foi a primeira a vê-lo ressuscitado. Então, olha só que interessante, né? As mulheres estiveram presentes na crucificação do Senhor e também estiveram presentes na ressurreição de Cristo. Então, quando Cristo apareceu, ele não apareceu primeiro para Pedro, ou para João, ou para qualquer outro dos seus discípulos. Ele se apresentou primeiro para quem? Para as mulheres. Para as mulheres. Mulheres que serviam, mulheres que andavam com ele e mulheres que não o abandonaram quando ele estava na cruz. Profundo, né, Marquinhos? Enquanto os homens correm, as mulheres estão ali, né? Isso é verdade, gente. A gente ainda observa isso de uma forma muito interessante, né? Porque não quero generalizar e não quero dizer que 100% dos casos acontecem dessa forma, mas na hora do aperto é muito mais fácil a mulher buscar o Senhor, pedir ajuda para Cristo, orar, jejuar, vir para a igreja, do que o homem, né, Marquinhos? Não é interessante? Isso você observa inclusive nas igrejas, porque na maioria das igrejas tem muito mais mulher do que homem, não é? Na maioria das igrejas. Por quê? Porque os homens fogem, porque os homens correm. Na hora da luta, do sofrimento, ao invés de eles correrem para o pé da cruz, eles correm para longe da cruz, para longe do Senhor. E não é o que aconteceu com Maria Madalena. Tinha uma promessa de que o Senhor ressuscitaria ao terceiro dia. Enquanto os discípulos estavam no domingo de manhã, de repente acordando, chorando, ainda de luto, foi lá Maria Madalena ao túmulo de Jesus. E lá ela encontrou Jesus. É interessante porque na ocasião ela não reconhece, ela acha que Jesus era o jardineiro, o coveiro, sei lá, que tinha lá no... Né? E aí Jesus fala, sou eu aqui, sou eu. E aí a gente vê o impacto que essa ressurreição causou, né? Não só na vida de Maria Madalena, das outras mulheres, dos discípulos, e até hoje a gente é impactado pela ressurreição do Senhor. Amém? É claro, a gente não tem, né, muito tempo para falar das outras mulheres. A gente sabe que teve Ana, Ruth, Esther, Marta e Maria, a própria Maria, mãe de Jesus, que também foram grandes mulheres, né? De todas essas mulheres, a gente vê como que Deus agiu nas suas vidas, como que Deus trabalhou por elas, como que Deus fez para intervir diante daquela situação. É curioso, por exemplo, o caso de Ana. Ana, ela tinha um desejo, que era ser mãe. Poderia ser outro tipo de desejo, mas no caso de Ana, o desejo era ser mãe. E é interessante que o marido de Ana não a entendia, não conseguia compreender o desejo que ela tinha. Chegava para ela e falava assim, eu não sou melhor do que uma multidão de filhos para você, eu sou muito melhor que isso. Para ele era fácil, ele já tinha filho com outra, né?
Então, chegar para Ana e minimizar o sofrimento de Ana era simples para o marido dela. Mas você vê um marido insensível, um marido que não teve empatia com a dor da sua própria esposa. A gente vê Ruth, né? Ruth é impressionante a história dela, porque ela, como moabita, não precisava seguir Noemi de volta para Israel. Ela poderia muito bem tocar a vida dela, casar com outro homem, mas ela faz questão de voltar. E ela fala: olha, o seu povo vai ser o meu povo, o meu Deus, o seu Deus, e onde você morrer eu quero ser sepultada. E quando elas chegam em Jerusalém, em Israel, na verdade, né, em Judá, o que acontece? Ruth vai trabalhar. Vou trabalhar, a gente precisa trazer sustento para casa. Ela não é aquela mulher vitimizada nem nada, ela vai atrás de trabalho. E as viúvas, elas trabalhavam como? Colhendo o que caísse das mãos dos trabalhadores rurais. Então, a lei de Moisés determinava o seguinte, que não podia colher tudo que tivesse no pé, e o que caísse no chão não poderia ser recolhido também, deveria ser destinado para os órfãos, as viúvas e os estrangeiros que estivessem passando necessidade. Então ela foi atrás do trabalho e começou a trabalhar. Então você vê Ruth, né, assim, Esther, a gente fica imaginando assim, Esther negociou, não queria entrar na presença do rei, né, deu uma desculpa e tudo mais, mas na verdade não. A gente vê Esther, uma mulher muito atenta aos menores sinais da época que ela vivia. Quando ela faz um banquete, que o rei pergunta para ela: e aí, o que você quer? Ela não fala de cara: eu quero que você faça justiça, porque Amã te fez assinar um decreto que faz exterminar todos o meu povo, e eu, inclusive, porque eu sou dessa linhagem dos judeus. O que ela faz? Ela marca um outro jantar e fala: não, mãe, eu te conto, né? Porque ela queria o momento certo para falar, o melhor momento para dar notícia, o melhor momento para pedir alguma coisa para o rei. E o rei estava super interessado em atendê-la. Ela poderia, na primeira vez que ela aparece diante do rei, ela poderia já pedir, falar assim: olha, rei, está acontecendo alguma coisa. Mas o que ela faz? Ela vai preparando o ambiente para que o pedido dela não tivesse a menor chance de ser recusado. Então Esther era uma mulher que tinha essa percepção, do momento ideal para fazer as coisas, para agir do jeito certo, para que não desse nada errado, porque dar errado significava o extermínio dela e de todo o povo de Deus. Então essas são as mulheres, e ou muitas outras que a gente tem, são mulheres que Deus usou poderosamente para marcar a história, para marcar a vida de milhares de pessoas. E é muito fácil você se identificar com elas, porque elas têm características que, para a época nossa, o tempo que a gente vive, são características presentes nas mulheres e que mostram que essas mulheres, mesmo há milhares de anos atrás, elas entendiam que o papel delas não era de uma pessoa de segunda categoria, mas sim um instrumento de Deus para mudar a história daquele lugar. Amém? Dúvidas? Não? Eu recebi algumas perguntas aqui, eu vou responder. Então olha só a pergunta que chegou. Por consequência do pecado de Eva e também Adão, que não foi só Eva que pecou, Deus fez com que a mulher sofresse o parto, tinha que ter o desejo pelo marido, e o marido passou a governar. Ela foi estereotipada como segunda linha e etc. A pergunta é: e Adão? Quais foram as grandes consequências para ele sobre o pecado que os dois cometeram? E aí, Marquinhos? A mulher sofre e Adão fica, né? Como que fica, né? Essa é a pergunta que me mandaram. Tem outra aqui também, mas eu vou começar por essa aqui, né?
Bem, se a gente for olhar as Escrituras, lá no capítulo 3, que é onde a gente vê esse evento sendo narrado, a gente vê que 3 coisas acontecem ali. Primeiro, Deus fala para a serpente que vai ter inimizade entre ela, a serpente, e a mulher. Que o descendente da mulher, Cristo, esmagaria a cabeça da serpente e a serpente feriria seu calcanhar. Para a mulher, Deus fala isso: olha, vou te multiplicar as dores de parto, com sofrimento você vai dar luz. E aí fala: o seu desejo vai ser para o seu marido e ele te governará. Aí começou as questões. Primeiro, gente, machismo, feminicídio, o ser misógino, tudo isso tem origem diabólica. Tem origem diabólica. Essa é a pior manifestação que um ser humano pode demonstrar. Uma das piores manifestações que o ser humano pode demonstrar para o seu semelhante, no caso a mulher. E isso tem origem diabólica, porque a maldade que está no coração do homem é potencializada através do diabo. Então faz com que o homem tenha os piores sentimentos contra o seu semelhante, aqui no caso a mulher. Então, o machismo, ele tem origem espiritual. Por quê? Porque Deus colocou uma inimizade. Não é que Deus colocou, né? A consequência, parece que foi Deus que causou todo esse mal aí, né? A consequência da queda do homem trouxe entre a mulher e a serpente uma inimizade, que é demonstrada onde? No homem. O homem acabou sendo a marionete disso tudo. Por quê? Como ele já tinha maldade implícita no seu coração, ele simplesmente põe isso para fora, estimulado por ação espiritual. Não é justificativa para o homem dizer assim: a culpa é do diabo. Não, porque já está no coração. Simplesmente o que o diabo faz: acende o pavio, né? Deixa que o resto explode sozinho. Tá? Outra coisa, ainda falando desse contexto, né? A mulher, ela recebeu então no seu corpo essa transformação que fez com que a gestação fosse mais difícil e o parto com dores. Esse não era o propósito de Deus. Deus não queria que tivesse dor aí, mas é uma consequência do pecado. Quando a gente vê que a mulher vai ter o desejo para o marido e ele vai governar, aí a gente precisa entender uma coisa importantíssima. Quando a gente vê Deus falando que ele vai te governar, a gente pensa no que, Marquinhos? No homem mandando na mulher. Não é? Só que esse é o nosso pensamento. Você acha que o pensamento de Deus a respeito das coisas é igual ao nosso? Será que Deus pensa como a gente pensa? Será que Deus queria que o homem mandasse na sua mulher? Quando ele criou todas as coisas, ele deu a responsabilidade para quem? Para os dois. Ele fala: dominem sobre os peixes, dominem sobre a terra, dominem sobre todas as coisas. Não era só para o homem. Deus fala para o homem que agora ele tem uma responsabilidade a mais, que é governar. Só que esse governar não é governar do ponto de vista humano, de mandar, de dar ordem, de fazer obedecer aquilo que a gente quer. Era para ser o governar do ponto de vista de Deus, porque era Deus que está falando. E ele não está falando para o homem mandar na sua mulher, mas agora ele está falando que o homem tinha mais uma responsabilidade, que era zelar por ela. Porque o que Deus fez? O homem para cuidar do quem? Do jardim, dos animais. Ele tinha que cuidar. E agora Deus estava colocando para o homem mais um cuidado, que era o cuidado pela sua esposa, porque ela ia ter dor. Então tinha dias que ela estava se sentindo mal, ela ia ter enjoo, ela ia sofrer mais, e precisava desse cuidado. Ele tinha que estar mais presente agora, com a responsabilidade de zelar por ela também.
Porque assim como ele tinha que cuidar das coisas que Deus tinha criado, agora ele precisava cuidar também da sua esposa. Governar no sentido de zelar, de cuidar, de proteger, de manter em ordem. Só que o homem que pensou no pior sentido possível, que era de dar ordem, de submeter à vontade, ao prazer dele. Esse não foi o propósito de Deus. Tanto é que lá na frente, quando a gente vê Paulo escrevendo sobre isso, fica muito claro que o que Deus colocou sobre a vida do homem, nessa forma de governo, quer dizer o seguinte, que todo homem é responsável pela saúde espiritual da sua mulher. E que Deus vai cobrar dele, porque ele deveria cuidar, ele deveria orar por ela, ele deveria ampará-la, ele deveria estar ao seu lado, ele deveria ajudá-la, ele deveria lutar por ela. E quando ele se omite, ou quando ele deturpa esse pensamento, ele traz para si qual consequência? A consequência de ver as suas orações interrompidas. Está nas Escrituras. Então, esse governo, que hoje é entendido da pior forma possível, não é o governo de você mandar, de você submeter, de você se impor, de você se achar superior e a mulher tem que obedecer. Mas deveria ser o de cuidar, o de zelar, o de proteger, o de estar ao lado, da mesma forma que Deus deu para o homem quando ele pediu para que fizesse isso pela criação. Ele precisava agora também cuidar da sua esposa. A cultura deturpou esse pensamento. E qual foi a situação do homem? Quando Deus chega para o homem, ele fala o seguinte: olha, você comeu, e por sua causa, toda a terra agora é maldita. Então, qual que é a consequência? Se para a mulher foi dor, a consequência para o homem é que o homem trouxe maldição para toda a terra. Então, o trabalho do homem passou a ser maldito. As relações que o homem passou a construir daí em diante ficaram debaixo dessa maldição. Então, a implicação para a mulher, pensa comigo, na maioria das vezes, uma implicação física, é a dor, é psicológica, é ter que se submeter. A implicação para o homem é espiritual, porque ele se tornou um agente de maldição. E até hoje, o homem sem Cristo opera essa maldição. É por isso que você vê relacionado com o homem tanta coisa ruim. Pensa num genocida mulher. Fala, Marquinhos. Talvez até tivesse. Não sei, estou só especulando. Mas pensa num genocida homem. Aí você faz uma lista fácil, né? Pensa nos horrores da guerra. Pensa na violência. Tudo isso é a maldição que o homem trouxe para essa terra. E, gente, acredite, esta maldição que Cristo quebrou vai fazer com que muitos homens sem Cristo paguem um preço muito alto lá no juízo final. Então, a salvação para o homem é algo assim que o homem não deveria abrir mão jamais. Porque por causa do homem tem maldição. É o que o Senhor fala lá nas Escrituras. Por sua causa a terra agora é maldita. Então, o peso espiritual na vida do homem vai fazer com que o castigo que está reservado para aqueles que continuarem sem Cristo seja pior do que a gente possa imaginar. Então, isso é muito sério, muito sério. É uma consequência espiritual, cósmica, que lá na frente vai ser requerida do homem. Por conta de toda a violência, de toda a depravação, de toda a destruição, de toda a malignidade que o homem promove, né? Ele está só acumulando. Quando chegar o momento de pagar essa dívida por conta do pecado, sem Cristo, não vai ter muito escapatória. Então, sem querer minimizar e nem maximizar um dos dois lados, a consequência
para a mulher foi física, e a consequência para o homem é de uma ordem espiritual muito séria. Muito séria. Porque o homem sem Cristo não tem ideia do castigo que lhe aguarda, por conta da maldição que trouxe para cá. Tem mais uma pergunta. Cristo veio, morreu pelos pecados e acabou com todo esse jugo da mulher, só que não, né? Porque a mulher continua sofrendo no parto, continua tendo que ter o desejo pelo marido, continua sofrendo preconceitos machistas, e o homem continua não sofrendo nada? Essa foi a pergunta que veio aqui. Bem, tem duas razões para isso. Primeiro, que o sacrifício de Cristo, ele recapitulou, ele restaurou primeiro a condição espiritual. Então, para Cristo, essa restauração começou de forma espiritual e vai se completar de forma física quando? Quando chegarmos ao novo céu e a nova terra. Aí toda a natureza física vai mudar, definitivamente. O segundo aspecto é que essa restauração, ela acontece na igreja, porque o mundo ainda jaz no maligno. Só que tem um problema muito sério, gente. Isso é um problema seríssimo. Quase todo o nosso pensamento a respeito das Escrituras, o pensamento, não é o texto, mas o pensamento nosso a respeito das Escrituras vem de uma época medieval. Bem, então, quase 100% do nosso pensamento vem de uma época medieval. E qual que é o nosso desafio? Igrejas como a nossa, que surgiram no século XXI, é o nosso caso, a gente começou depois dos anos 2000. Então, igrejas como a nossa, que começaram no século XXI, têm uma responsabilidade enorme de trazer um entendimento espiritual para o século XXI. E não continuar pensando e reproduzindo pensamentos medievais a respeito da mulher, a respeito das relações humanas, a respeito das coisas, porque é tudo uma questão da interpretação que homens da época medieval tiveram das Escrituras e que perpetuou até hoje. Então esse negócio de mulher não ser pastora, isso é da época da Idade Medieval. Não está nenhum versículo na Bíblia, não serás pastora. Não tem. Então, esse é o segundo aspecto que faz com que as coisas continuem. Às vezes, dentro das igrejas, a gente vê um pensamento medieval a respeito das relações humanas, das interações humanas, que precisa ser desconstruído. Porque Deus é atemporal. E o que a gente fez? A gente condicionou, a gente, igreja, de uma forma geral, condicionou toda uma forma de pensar à época da Idade Média. E precisa desconstruir isso e trazer essa realidade à luz das Escrituras para aquilo que o mundo é hoje. Então, por que isso ainda está assim? Primeiro, porque o mundo ainda jaz no maligno, e segundo, porque, infelizmente, muitas igrejas ainda imperam um pensamento que não se sustenta mais, nunca se sustentou, mas como o homem também é produto do seu tempo, ele acabou assimilando um tipo de pensamento que não deveria existir. Amém? Ainda tem outras perguntas, mas como na semana que vem a gente entra como a mulher é vista do ponto de vista cultural e histórico aí na Bíblia, eu continuo respondendo. Tem mais duas perguntas. E se você tiver pergunta, mande suas perguntas, a gente está aqui para responder. Amém? Semana que vem eu vou voltar nesse tema para a gente fechar e a gente continua em nome de Jesus. Deus abençoe vocês.